Olá, muito boa noite. Jesus e saúde mental tem sido um encontro para podermos, através de palestras, a partir de interpretações, pensarmos em elementos do Evangelho para a nossa saúde mental, sempre articulando com livros de Allan Kardec, com livros de Leon Denis, Chico Xavier, outros livros psicografados por Divaldo Franco. E, obviamente, depois de um tempo, surgem questões, perguntas, dúvidas, colocações que merecem sim a gente se debruçar para detalhar um pouco mais de um modo individualizado. Então, a partir de hoje, nas primeiras terças-feiras de cada mês, nesta websérie Jesus e Saúde Mental, nós estaremos dedicando um espaço para podermos fazer perguntas e respostas. Eu peço para que você fique comigo para que a gente possa se debruçar em algumas dúvidas muito pertinentes na noite de hoje. Acredito que o primeiro ponto que eu preciso esclarecer é que durante o chat ao vivo eu não consigo visualizar as perguntas. Mas em muitos momentos, nos comentários do vídeo, quando o vídeo fica gravado no YouTube da Mansão do Caminho, os comentários, as perguntas, as dúvidas que eles são colocadas, eu consigo visualizar com mais facilidade e aí a gente pode criar esse canal de comunicação. Ou seja, dúvidas, perguntas voltadas para o tema da noite, da palestra que a gente está fazendo, ou voltados para essa questão de Jesus e saúde mental como um todo, você pode fazer nos comentários, aí deixar nos comentários, não do chat ao vivo necessariamente, mas nos comentários do vídeo quando vai gravado, né, quando fica ali armazenado no canal do YouTube da Mansão do Caminho. Uma outra forma que tenho recebido perguntas e que vou deixar aqui combinado com você é a ferramenta do Instagram. Eu tenho um Instagram chamado prof_leonardo_machado. Então lá eu vou colocar nos meus stories, né? Você tem aquela publicação do feed que fica permanente e nos stories a gente às vezes pode colocar caixinha de perguntas. Então eu estou colocando, né, hoje uma caixinha de perguntas para que você possa fazer a sua pergunta, a sua dúvida, e aí a gente vai selecionando e no momento oportuno a gente vai tentando aprofundar e responder. Então podemos criar esses dois canais de comunicação, tá? Que já tem sido feito habitualmente, inclusive por aquelas pessoas que me acompanham no Instagram, mas aí no Instagram agora eu vou colocar uma caixinha de pergunta porque fica mais direto, mais objetivo. Então quando você vir esse vídeo agora na terça-feira, vai lá que vai ter uma caixinha de perguntas, né, para a gente poder coletar para outros encontros. Então eu tenho aqui algumas questões que são muito pertinentes. A primeira surge na live, né, no programa em que falamos sobre luto e melancolia. E a pergunta é assim: a aceitação e o desapego não seria esquecer quem partiu? Ou seja, e fazer isso não seria desrespeitar a memória querida? E a pessoa pede obrigado e pede também desculpa pela confusão. Não é confusão nenhuma. Essa é uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta que merece a gente se debruçar um pouco mais. De fato, quando a gente pensa na aceitação e pensa no desapego, nós pensamos num certo esquecimento. E quando pensamos num certo esquecimento, pensamos no apagamento como um todo. Pensamos que as memórias vão ser apagadas. Mas isso não é natural e, por consequência, não é possível. Nós só temos apagamentos de memórias, né? Extinção de memórias, em situações muito pontuais, em geral patológicas, em que nós, por exemplo, temos um quadro demencial e as memórias vão sendo apagadas por morte neuronal. Nós temos alguns outros quadros, por exemplo, de estresse pós-traumático, que durante o trauma vivenciado, né, um abuso físico, por exemplo, a mente dela dá uma dissociada para que ela não registre
Muito bem, mas veja que não é um apagamento posterior de um fato que já está concretizado. Às vezes é um bloqueio para que nem seja registrado totalmente o evento. É uma dissociação. O apagamento implica um registro que precisa ser apagado. A nossa mente ela trabalha, às vezes, se protegendo para nem registrar. Tá? Agora, esse nem registrar tem seus limites. Às vezes a pessoa não registra todos os detalhes, né, de uma cena muito traumática para se proteger emocionalmente. A cabeça faz isso. Mas há algum registro geral do acontecimento, do cheiro, do som, do momento. Tá? Nesse sentido, a gente pode pensar também em alguns trabalhos de psicoterapia que vão inclusive tentar tratar o estresse pós-traumático ou tratar fobias, em que você fala de extinção de memórias. Mas veja que isso precisa de um processo, né? A gente não tem total certeza se é uma extinção por completa ou é o fato de a cabeça não estar acessando aquelas memórias. Então, pegando esses exemplos mais biológicos, mais práticos, para poder te explicar e explicar para vocês que apagar, né, esquecer por completo não é o caso, não é nem possível, digamos, numa maneira mais corriqueira. Então, dessa forma, a aceitação que leva a um processo de desapego não é um esquecimento do passado, não é um apagamento de memórias. Ao contrário, é um contar com as memórias que são positivas, que são boas, né? E a partir delas também viver um presente mais saudável. E aí vem a consequência da resposta. Nesse sentido, a aceitação e o desapego do passado não é um desrespeito à memória querida. Por quê? Porque você sempre vai ficar em um respeito, um afeto, um carinho pelas coisas boas que aconteceram. O que acontece no desapego, na superação, na aceitação, é que você não fica paralisado mais, como uma memória que fica morfada dentro de você, lhe adoecendo. E a gente vê, por exemplo, eu tive a oportunidade, nessa mesma palestra sobre luto e melancolia, eu contei o exemplo de uma jovem que estava para se casar e o marido acabou falecendo, né, por um câncer. E ela obteve uma mensagem, né, psicografada do ente querido, em que o médium não sabia dos detalhes da história, né? Os detalhes da história nem estavam, digamos, em redes sociais, eram detalhes muito íntimos que só os dois sabiam, só os dois conheciam, e ele vai lá e relata. E também nem houve entrevista prévia, nem do médium com a pessoa e nem de colaboradores do médium. Então, uma carta bastante autêntica, que só eu, conhecendo a história e ela conhecendo a história, podemos nos debruçar na autenticidade. E o que chama atenção, e uma das coisas que chama atenção, é que o ex-futuro marido falava na carta para que ela pudesse viver a vida dela, para que ela pudesse não ficar apegada e que, por amor a ele até, ela vivesse a vida dela. Porque foi assim que a vida o quis. Era a necessidade expiatória dos dois, era a necessidade também provacional dos dois. E dessa forma, a aceitar essa imposição que a vida colocou e que eles, no caso, até tinham se candidatado, né? Ou seja, eles meio que sabiam que iam passar por essa situação, que ele a pudesse viver a vida. E que ele, por continuar amando ela, ele queria que ela continuasse vivendo. E não queria que ela ficasse mortificada em vida. Então veja que fala interessante desse espírito que se foi. Ele continua amando a jovem, mas justamente por amar, ele entende que ela precisa continuar. Porque ele entende que fazia parte do processo expiatório dos dois a separação pela perda física. Então veja que um amor mais maduro, não só daquele que fica, mas daquele que foi,
nos leva a um amor desapegado. Não é um amor que diz respeito à memória. A memória ficou, o passado ficou, está ali, como algo para ser contemplado, algo para ser gratificado, com gratidão. Mas o amor dele pedia para que ela continuasse a viver e não ficasse mortificada em vida. Então, o amor dele, porque é uma pessoa mais madura e porque agora já era mais maduro enquanto encarnado e enquanto desencarnado conseguiu entender mais profundamente outras questões, pedia para que ela pudesse continuar. Então, o amor liberta. O amor, quando... Não é que o amor liberta numa percepção de por exemplo, relacionamento aberto, né? Como a modernidade, às vezes, nos apresenta numa posição de amor. Não é necessariamente isso que eu estou falando. Eu estou falando que, nessa situação em que a morte física, né, impôs uma barreira da convivência e da construção na Terra de um futuro, o próprio ente que se vai, quando mais esclarecido, até em memória do passado deles, liberta a pessoa. Não como um desrespeito ao que se foi, mas sim como uma aceitação da lei divina. Então é nesse sentido que a aceitação, superação e desapego vem para poder nos ajudar a lidar com o luto e a melancolia do luto. Eu espero que tenha exemplificado aí e explicado essa pergunta que é muito pertinente, aliás. Há uma outra questão muito interessante que surge ali na conversa sobre as virtudes que tive com o Sérgio Lopes, quando há a questão da reforma versus transformação. E é muito pertinente também. E diz assim, eu não sei se concordo com a teoria da reforma e da transformação, porque se eu sou mal, eu posso me transformar em pior ainda. Por quê? Porque eu vou me refinar na maldade. E quando eu quero me reformar, eu quero mudar de mal para bom. Então é como se a transformação, na perspectiva que se pergunta, pudesse ser uma faca de dois gumes. E por isso que reforma seria uma ideia de mudar mesmo, sabe? De sair de uma característica e ir para outra. Mais uma vez, é bastante interessante a gente perceber que palavras, elas têm os seus limites. E aí a gente tem justamente a função desses contatos, dessas perguntas, para poder entender o limite, estender os limites da palavra e ficar mais apegado ao significado. Diz uma recomendação do Evangelho que a letra mata, mas o espírito vivifica. E quando nós pensamos em ciências humanas, sabe? Em ciências religiosas, né? E nas palavras, a gente precisa não ficar preso na letra, mas entender o sentido. Então a grande questão é o sentido. Qual o sentido de pensar transformação ao invés de reforma? É o sentido de que eu aproveito, né? Seria uma espécie de reciclagem. Eu aproveito os conteúdos que eu já tenho para reciclar e transformar em algo melhor. A ideia sempre é transformar, né? A ideia é sempre evoluir, a ideia é evolução. Então, evolução nos implica de sair de um canto pior para um canto melhor, de um canto mais perturbado para um canto mais evoluído, menos perturbado. E é importante que a gente entenda que nesse processo de evolução, a gente não precisa, digamos, negar, né? E a ferro e fogo não querer ver os nossos lados mais sombrios, mais perturbados. Por quê? Porque esses lados sombrios, eles guardam o germe de um lado luz. Então, nessa pergunta também foi colocado a ideia de o homem velho morrer para nascer um homem novo. Então, toda vez que a gente pensa a ideia de morrer um homem velho e nascer um homem novo, a gente pensa, talvez, na ideia de uma destruição de algo ruim para a construção de algo bom. Mas a própria visão espírita da reencarnação
Não é uma visão de destruição, de aniquilamento de algo ruim para o surgimento do nada de algo bom. Quando morre o homem velho e nasce o homem novo, é através das reencarnações. O homem velho está aqui, junto com o homem novo que está sendo construído. Então, o importante é entender que não há um aniquilamento de tudo que nós somos, de tudo que nós construímos para poder surgir algo inteiramente novo e inteiramente luz. Há uma mudança, há uma transformação, né? E aí, se a palavra reforma se adequar mais, ok. Mas eu acho interessante, sim, a ideia de transformar, porque tem a ver muito com o que a gente coloca no livro dos Espíritos, na lei de destruição, porque a gente claramente entende que a lei de destruição é uma transformação. Sim, é preciso, às vezes, entre aspas, destruir um passado, no sentido de mudar os personagens que compunham o nosso passado para uma nova etapa. A própria reencarnação não deixa de ser uma destruição dos papéis para uma construção de novos papéis. Mas, em essência, os temas são os mesmos, os personagens são os mesmos. Então, a lei de destruição é, sobretudo, uma lei de transformação, porque tudo se aproveita na natureza, nada vai se perdendo, a gente vai aproveitando. Então, tem lá a mensagem de Castro Alves, né? Transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha. Tem lá o exemplo de Paulo de Tarso, né? Foi um homem velho, Saulo, agora um homem novo, Paulo, que foi se transformando. Mas perceba, por exemplo, a característica do Saulo, a característica de alguém que tem persistência, de alguém que tem coragem, de alguém que vai saber enfrentar nova etapa da vida. E aí tem lá o diálogo, né, de Estevão, o Gesiel, com Paulo, no livro Paulo e Estevão, né? Ele colocando para Abigail, que ia ser uma esposa de Saulo, mas que na realidade era irmã de Gesiel, e naquele momento da morte de Gesiel, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né, por causa da atuação de Saulo, Abigail olha desesperada e Estevão consola Abigail dizendo: se Saulo teve essa persistência, essa força, essa coragem para defender Moisés até o final, quando ele conhecer Jesus, ele vai ter a mesma persistência. Gesiel, Estevão percebendo a característica boa de Paulo, que era a coragem, a persistência, só que direcionada para uma forma mais bélica, e depois direcionada, transformada para uma maneira mais positiva, né? Cristã, amorosa, de perdão. Se a gente pensa em Pedro, tu és rocha. Mas uma característica inicial de Pedro era uma certa impaciência. Mas essa rocha de estabilidade vai se transformando e aquele Pedro mais impaciente se torna em um Pedro com temperança, com paciência. Mas a característica que faz ele se manter é a estabilidade, né? Tu és rocha, tu tens coragem, tu tens estabilidade. É essa estabilidade que faz com que ele consiga se modificar, né? Então, nesse sentido, até deu o exemplo da paciência. A paciência começa muitas vezes em nós para o lado mais perturbado, né? A vingança é um prato que se come frio, né? Então, a ideia da paciência, de saber esperar para o resultado acontecer, muitas vezes vem para a nossa intimidade pela via inicialmente perturbada. Mas a característica é a paciência. O que muda é a vingança. Então, o que muda são as atitudes. E aí sim, é uma mudança, em geral, radical. A atitude, talvez seja isso que a pessoa nos pergunta. A atitude, o comportamento, ele muda radicalmente. De um comportamento ruim, belicoso,
para um comportamento construtivo, mas a característica ela permanece a mesma. Ou seja, a coragem de Paulo permanece a mesma. A persistência de Paulo permanece a mesma. Mas ali, um pouco mais belicoso, ele era mais até irascível, ele ficava com raiva, mordia os dentes, ali, os lábios, como a mãe descreve Emmanuel em Paulo e Estevão. E aí depois, essa coragem, essa persistência, que era irascível, com comportamentos agressivos, se torna com comportamentos de não desistir. Então o comportamento é outro. Então é nesse sentido, o homem velho se comporta de uma maneira, o homem novo se comporta de outra maneira, o homem velho com muitas atitudes maldosas, o homem novo com muitas atitudes bondosas, mas digamos assim, o guia acaba sendo o mesmo, porque são as características, só que transformadas para o lado bom. Então é bastante interessante a gente pensar nisso. Outro ponto que é interessante a gente pensar é assim, o psicopata, né? O psicopata, ele tem bastante coisas ruins que precisam ser realmente totalmente guinadas para o outro lado. Sobretudo, não ter culpa. Mas o psicopata, por exemplo, quando é um psicopata inteligente, ele tem paciência de maquinar, de pensar, entende? Então, a transformação é da paciência psicopática para a vingança para uma paciência cristã do perdão, da resignação. Mas aí tudo é a paciência, mas é uma outra pessoa. Então acho que é importante entender a essência, entendeu? Não a palavra em si que a gente vai usar, e aí é muito interessante você fazer essa questão para a gente poder se debruçar nessa perspectiva, nesse contato, tá bom? Um outro ponto que se pergunta, né, é a passagem de Jesus na crucificação, quando ele encontra o Cirineu, e no capítulo 15 de Marcos, então tem aqui, capítulo 15, lá pelo versículo 21, eu vou ler para vocês. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. E estava chegando do campo. Então, os guardas, né, romanos o forçaram a carregar a cruz, o constrangeram a carregar a cruz. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E então deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não bebeu. E o crucificaram, etc. Essa é uma passagem em que algumas pessoas perguntam, né? Assim, e eu me recordo de uma questão bastante perguntada, e aqui eu coloco, que é o seguinte, mas olha, Léo, Jesus não aceitou beber esse unguento, que era essa mistura de vinho com mirra. E eu já vi que ele não aceitou porque essa mistura teria uma propriedade anestésica, de anestesiar. Era como se fosse ali o guarda dando algo para Jesus para diminuir as dores. E Jesus não aceitou, ou seja, porque ele tinha que passar por essas dores. Então é por isso que eu uma vez fui me tratar com um psiquiatra e o psiquiatra passou um antidepressivo, né, porque viu que eu estava com depressão, e eu não usei. Porque eu entendi, Léo, que essas dores da depressão eram as dores que eu deveria passar. E assim como Jesus não bebeu o unguento, porque tinha que passar por aquelas dores, eu também não quis usar o remédio. Porque senão seria, digamos assim, não passar pelo teste, não passar pela expiação da minha vida que eu deveria passar. Como é que você pode me explicar, né, essa questão? E aí eu acho uma questão bastante importante, fundamental, inclusive, para a gente entender o nosso programa de palestra Jesus e Saúde Mental. Primeiro, antes do unguento, vem o Cirineu, que carrega a cruz de Jesus. E Jesus aceita a ajuda.
O sirineu é meio constrangido pelo que a gente coloca. Não foi uma livre escolha do sirineu, mas o sirineu vai lá e aceita. E Jesus aceita a ajuda do sirineu para carregar um pouco a cruz dele. Então, o primeiro ponto, Jesus nos ensina uma postura de humildade que todos nós precisamos desenvolver para aceitar um cuidado médico, um cuidado psicológico, um cuidado de fisioterapia, um cuidado de fonoaudiologia, um cuidado de qualquer área de saúde. Ali é um ensinamento claro para mim de que nós precisamos dos sirineus do caminho, que são aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a diminuir o peso da nossa dor, o peso da nossa cruz, né? O sirineu do caminho também são as ferramentas, a medicina, as áreas de saúde, as tecnologias que vão nos ajudando a diminuir a dor. Então, esse é o primeiro ponto. Porque aí vem o segundo, olha, por que a gente não pode pensar também as tecnologias da medicina como um sirineu que carrega cruz? Porque se a gente for pensar ao pé da letra, não, mas não aceitou quando foi algum remédio. Vamos lá, mirra. Mirra é uma planta medicinal, tá? E ela tem propriedades, eu estou vendo aqui para ficar bem fiel ao que ela é. Ela não tem só propriedade anestésica, ela tem um bocado de propriedade medicinal. Então ela tem propriedade antisséptica, ou seja, para ajudar a não ter infecção. Ela tem propriedade antimicrobiana, mesma coisa, para a questão de ajudar na infecção. Anti-inflamatória, para diminuir a inflamação. Anestésica, adstringente. Então pode ser usado para dor de garganta, inflamação de gengiva, infecções da pele, um bocado de coisa. A mirra é usada. E lembre que no nascimento de Jesus, quando ele está ali adulto, ele não aceita a mirra. Então a gente poderia facilmente interpretar que a mirra seria um unguento com ela, seria algo pecaminoso, algo que fosse ruim. Mas lembre lá, no nascimento de Jesus, o que é que os 3 reis magos trazem? Um deles traz a mirra, né? A ideia de uma ajuda medicinal, uma ajuda para a vida longa. Então já entra em contradição aí. Talvez essa interpretação literal de que é proibido. Aí vamos mais outra contradição. Se fosse uma proibição, né, como muitas pessoas já perguntaram, eu também já vi algumas interpretações equivocadas, seria uma proibição de toda a propriedade dela, né? Antisséptica, antimicrobiana. Veja só, quando você está com a pneumonia, né, e passa um antibiótico, você deixa de tomar. Se você deixar de tomar um antibiótico, porque não, isso aqui tem que ser curado de forma, digamos assim, que o tempo cure. E se não curar, né? E se der uma complicação, e essa complicação vir a falecer a pessoa? Será que também não é um comportamento de suicídio indireto? Na medida que eu tenho uma ajuda consolidada, segura na medicina, e eu não me valho dessa ajuda, desde que a penicilina foi encontrada, quantas vidas não foram salvas e quantas oportunidades, né, de pessoas ajudarem e de nós sermos ajudados de forma efetiva, de nossa vida se prolongar um pouco mais e nossa vida, na sua reencarnação, ter mais oportunidade ainda de a gente evoluir, de a gente crescer, né, digamos assim, pagar mais débitos numa vida só. Então, essa ajuda medicinal, imagina então uma propriedade anti-inflamatória e você está lá com uma ciatalgia enorme, uma hérnia de disco enorme, uma enxaqueca enorme e você está tomando um medicamento analgésico, né, que tem um efeito anti-inflamatório. Ninguém vai julgar você por falta de fé. Ah, você não tem fé porque está tomando um anti-inflamatório. Imagine também essa propriedade anestésica, essa propriedade de anestesia.
Imagine como não era doloroso no passado, quando você tinha cirurgias, mas não tinha a possibilidade da anestesia. Primeiro, sempre se tentava alguma forma, e geralmente eram bebidas alcoólicas, porque o álcool tem alguma propriedade anestésica. E ali não era certamente uma questão moral envolvida, e sim uma questão médica prática. Mas a medicina evoluiu, e tem um livro muito interessante, As 10 Maiores Descobertas da Medicina. E uma das 10 maiores descobertas que é colocada é a descoberta da anestesia. E eu particularmente acho com certeza. Imagine, por exemplo, meu filho com 4 aninhos, teve que fazer, acho que 3 aninhos, 3 para 4 anos, ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia, né? Imagine fazer essa cirurgia de hérnia, como se fala, no cru, sem uma anestesia. E eu deixar lá a hérnia do menino, pode acontecer um estrangulamento das alças intestinais passando pela hérnia e dar uma complicação danada. Então imagina se não fosse anestesia, né, fazendo com que o bichinho dormisse e pudesse passar pelo procedimento. Então, a gente vai pensar que é falta de fé, né, do meu filho ou minha não fazer uma anestesia. Ao contrário, me parece que é muito mais cruel hoje, né, passar por um procedimento sem esse processo. Às vezes acontece, acontece de a criança não conseguir passar. Nossa, é muito bebê, não consegue se sentir anestesia. Há umas situações dramáticas e é muito doloroso para os médicos, para os enfermeiros terem que segurar e fazer o procedimento sem uma anestesia. É muito doloroso. Então imagine como foi uma bênção de Deus, né? Como foi inclusive uma humanização das pessoas, né? Poderem ter os seus corpos cuidados, né? As suas dores atenuadas pelos sirineus do caminho a partir desse avanço medicinal. A gente podia pensar também no vinho, mas o vinho é porque é uma coisa perturbada, mas a gente vê em algumas passagens também, né, transformação nas bodas de Canaã, lá no início da vida pública de Jesus, a transformação da água em vinho para a festividade. Então a gente também tem que pensar que naquele momento, até o vinho é bem diferente, né? Você tem ali outras propriedades e a ideia de que o excesso é que traz o problema. Então, me parece que seria mais a nossa visão preconceituosa para com a saúde mental e para com a doença mental, de que não é possível fazer tratamento medicamentoso. Porque se isso for verdade, se um tratamento medicamentoso da psiquiatria surge como algo pecaminoso, diabólico, que deve ser evitado e Jesus não recomenda, também seria verdade que não recomenda anestesia nas cirurgias, o anti-inflamatório das dores, né? o antibiótico das infecções, porque a mirra tem esses efeitos medicinais como um todo. E ali o álcool, né, ali do vinho, outra característica, também tem uma ideia de anestesia para ajudar. Léo, mas por que Jesus não aceitou nesse momento? Aí a gente não tem, talvez seria incorrer em reflexões e querer saber de um ser que nós não temos como saber na sua profundidade, né? Porque em outros momentos esses elementos do vinho e da mirra aparecem na Bíblia, aparecem no Novo Testamento e sem nenhuma, digamos assim, alusão de condenação. E aí também ele não está condenando nada, né? A gente pode pensar, será que passaram adequadamente? Ou talvez quiseram passar a ideia de que, olha, a gente precisa receber ajuda, mas tem uma parte que é nossa da dor, como Jesus coloca, aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Eu, como dizendo, eu não vou carregar a cruz de ninguém. Ou seja, o ensinamento de que a gente precisa fazer a nossa parte, mas que fazer a nossa parte não é um convite à autossuficiência, à vaidade de acharmos que conseguimos fazer tudo de forma independente, sem ajuda de nada.
Então, querido, a gente precisa ampliar a visão e basicamente entender que a letra mata, mas o espírito vivifica. E que esses encontros do Jesus e Saúde Mental, como vários encontros dentro da doutrina espírita, têm a função de tentar ficar no espírito, no significado, no entendimento. E nesse espírito, no significado, no entendimento, a gente vai ampliando com passagens espíritas, com visões reencarnacionistas, lei de causa e efeito. E fica o convite para que você possa fazer a sua questão e a gente possa, tendo mais questões, até tentar responder as questões nos nossos programas. Primeiro programa de cada mês, primeira terça-feira de cada mês, a gente vai tentar fazer isso, tá bom? E óbvio que algumas questões a gente responde de maneira mais curta. Julguei que essas 3 questões eram cruciais, assim, muito importantes e mereciam uma demora um pouco maior. Então, muito obrigado pela participação. Convido você a continuar participando para enriquecer o nosso entendimento e convido a estarmos juntos na próxima semana.